Você abre comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, Ezequiel, Daniel. Estratégias satânicas, alianças malignas. Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel tem uma revelação da parte de Deus sobre Antíoco Epifânio, que viria contra Jerusalém, contra Israel, que ele faz uma tipificação do anticristo. Então, Daniel capítulo 11, versículo 31 diz assim: E braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Podemos assentar. O reino de Deus, sempre teve um único inimigo, chamado Satanás, Lúcifer, que sempre combateu contra o reino, sempre, de todas as formas e maneiras. Satanás começa essa guerra e essa batalha no Éden, fazendo com que Adão e Eva perdessem aquilo que Deus havia oferecido para eles. E Deus, em sua infinita misericórdia, dividiu o céu, dividiu o seu filho, e a única coisa que ele não divide é a glória dele. Porque o homem foi designado para o Éden, mas quando o homem perdeu o Éden, Deus divide o céu, dá ao homem a oportunidade de ter o céu. E Satanás, em todo esse tempo de combate, trabalhando contra o reino de Deus, levanta então Antíoco Epifânio. E você leu no texto que ele se levanta em Jerusalém para profanar o templo, para fazer com que seus deuses fossem adorados no templo em Jerusalém. E ele conseguiu. Por meio do quê? Por meio daqueles que quebraram a aliança com Deus. Então, o que Antíoco Epifânio fez foi: primeiro, eu vou tirar o sacrifício contínuo. Você sabe que existe uma ordenança da parte do Senhor, que todos os dias o altar deve ter um holocausto para ser queimado. O fogo do altar nunca deve se apagar. Trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, significa que todos os dias, diz Paulo, repetindo em Romanos 8, ele repete o que o salmista diz no Salmos 44, 22. Nós todos somos, pois, como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Ou seja, todos os dias nós somos sacrifícios vivos, sacrifícios diários. Aprendendo a negar a própria vontade, aprendendo a dizer não ao desejo, à vontade, aprendendo a dizer não ao mundo, aprendendo a disciplinar a nossa vida, a policiar o nosso comportamento, a preferir as coisas de Deus, a optar pelas coisas de Deus, a termos tendências santas. Então, isso é o que Deus espera de cada um de nós. Quando nós nos negamos a esse sacrifício, quando nós nos negamos a essa morte diária, o que acontece conosco? Acontece que a carne vai proliferar, ela vai aumentar, trazendo então sobre nós uma tendência, uma inclinação para o mal. Então o mal vai brotar, vai crescer, vai estabelecer dentro de nós o governo. Então, o que você leu nesse Daniel 11, 31 e 32? Que Satanás se levanta contra sua morte diária. Aí ele diz ainda assim, versículo de número 32. E os violadores da aliança com lisonjas perverterá. Então, haviam judeus que não foram fiéis à ordenança de Deus, que Deus deu a Moisés, e Antíoco Epifânio iria elogiá-los, colocá-los numa altura para que eles pudessem servir Antíoco Epifânio. Satanás faz isso hoje da mesma maneira. Ele faz com que os crentes, usa o coração dos crentes e faz com que os crentes se enganem
em ciladas e armadilhas e lisonjas, vai ser melhor, essa situação é melhor, assim vai ser melhor. Não, você não precisa ir tanto à igreja, você não precisa orar tanto, você consegue, dá certo, Deus é bondoso, é misericordioso. Então ele entra com estratégias malignas, para quê? Para que você quebre a aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Se ele ordenou que nós temos que carregar a cruz e negar a nós mesmos, isso não é negociável. Mandamento não é negociável. E Satanás coloca na mente de alguns crentes que é negociável. Não, você não precisa ser tão drástico, você não precisa ser tão... Você pode ser um pouquinho volátil, você pode ser um pouquinho... Esse é o objetivo de Satanás. Fazer com lisonjas... com encantamento, dizer, não precisa ser tão drástico assim, não precisa ser tão assim ao pé da letra, não precisa dedicar-se tanto. Então ele começa a trabalhar na mente de algumas pessoas, no coração de algumas pessoas, para que nós criemos alianças, e essas alianças venham destruir a aliança que nós temos com Deus, porque nós temos uma aliança com Deus que não pode ser quebrada. E no versículo de número 32 diz assim, que os violadores da aliança, então tudo começa com uma violação da aliança. Não, eu não vou morrer para mim. Não, eu quero isso. Não, é assim. Não, mas espera aí um pouquinho, eu sou humano. Não, mas eu tenho as minhas necessidades. Não, então tudo começa com essa defesa própria, com essa característica de defender. Defende suas necessidades, defende o que você está sentindo, defende o que você quer. Então você começa a violar a aliança. Daqui a pouco, Satanás entra com lisonjas, ele sabe fazer muito bem, e ele diz, não, você está certo, você está correto, e você tem mais é que fazer isso mesmo. Eu quero falar sobre alianças que os crentes fazem, que quebram a aliança que eles têm com Deus. Quero que você vá comigo em 2 Crônicas, Segundo Crônicas, capítulo 16, eu quero falar sobre a primeira aliança, que é a aliança de Asa. Você já ouviu falar assim, eu estou sem saída? Já viu falar essa frase? Eu não tenho saída. Estou sem saída, não tenho saída. Você já ficou sem saída? Quando você diz ou você ouve que alguém ficou sem saída, é porque realmente essa pessoa não está olhando para Deus. Porque Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Por que quando eu e você ficamos olhando para as circunstâncias e para as portas humanas, nós dizemos, estou sem saída? Quando é que você se encontra sem saída? Porque você olhou para a direção errada. Porque a palavra do Senhor nos ensina, ele diz isso em Salmo 107, o salmista recordando os erros de Israel, disseram assim, eles não confiaram na salvação do Senhor. O nosso Deus é Salvador. E nós temos que aprender a ficarmos com os olhos fitos nele. O que acontece com Asa? Asa ficou cercado. A estratégia do inimigo foi, vou cercar Asa, vou deixar ele sem saída e sem entrada. Para ver o que ele vai fazer. O que você faz quando você está sem saída e sem entrada? Asa teve uma alternativa. Qual foi a alternativa de Asa? Fazer uma aliança com o inimigo, com o próprio inimigo que estava aliançado com Israel. Quais são as nossas alternativas quando nós nos sentimos encurralados, quando nós nos sentimos sem saída? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aliança, nós vamos ceder, nós vamos fazer, entrar numa situação negociável, dizendo, não, eu não preciso ser tão honesto, eu não preciso ser tão correto, eu posso ser sei lá, mais ou menos, né? Porque essa situação também... O que Deus espera de mim e de você quando nós estamos sem saída? Que nós moldemos o nosso caráter segundo as circunstâncias, ou que nós firmemos o nosso caráter na palavra com idoneidade e com equilíbrio. O que Deus espera de mim e de você quando estamos sem saída? Que você diga, eu posso fazer uma
uma concessão no meu caráter. Eu posso fazer também não preciso ser tão severo, também não preciso ser tão sério. Eu posso dar uma desviada, eu posso dar uma quebrada, eu posso negociar alguns valores. Existem muitos crentes que estão negociando princípios, negociando valores, negocia tudo, porque estão sem saída. Você deve garantir a sua severidade em princípios que existem dentro de você. Se você trair você já acabou. O diabo não precisa acabar com você. Se você trair seus princípios, se você trair os seus fundamentos, você está acabado como pessoa. Isso qualquer pessoa no mundo sabe. Se você trair a sua identidade, você já está acabado. O diabo não precisa te derrubar, você já está derrubado. Você precisa ter princípios, você precisa ter fundamentos. E esses fundamentos são provados quando você é tentado a fazer alianças. Qual foi a aliança que Asa foi tentado fazer? Com o inimigo. Israel planeja o seguinte: eu vou fazer uma cidade entre Judá, para que ninguém passe e ninguém entre. Ou seja, não vai entrar alimento, ele não vai vender nada, não vai comprar nada. Então ele vai morrer ali. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas 16, versículo de número 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Uma estratégia do inimigo é cercar você, deixar você sem saída. Eu não tenho saída. Não tenho para onde correr, não tenho onde recorrer. Aí Deus põe o reloginho lá. Eu vou deixar ele 3 dias sem saída. Eu vou deixar ele 10 dias sem saída. Vou deixar ele 3 horas sem saída. Vou deixar ele 10 horas sem saída. É o reloginho de Deus. Quando é que Deus vai abrir a porta para você? No último segundo. No último segundo ele vai abrir a porta. Só que ele vai olhar o seu comportamento durante as 3 horas e 59 minutos e 59 segundos, alguma coisa desse tipo. Asa estava lá, ele recebe a informação, o inimigo edifica a cidade. Aí o que ele faz? Quem sempre perde quando o crente está com problema? Diz para o teu irmão. Quem é que sempre perde? Chega parente em casa, quem perde o culto, a presença do crente? Deus. O crente está passando por um momento de aperto, quem perde? Deus. O crente está passando por tribulação, ele não ora, quem perde? Deus. Vamos falar perda no sentido assim de conhecimento nosso, porque Deus não perde nunca. Por isso que ele diz, as meretrizes e as prostitutas ganharão primeiro lugar do que vocês, porque os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque aqueles que um dia foram primeiros já estão cansados, desanimados, religiosos. Então, ficarão no último lugar. Mas aqueles que chegam com fogo, com paixão, com necessidade de Cristo, com vontade de servir, de amar, de adorar, você perdeu essa vontade? Você ainda tem essa vontade de servir a Deus, de agradar a Ele, de fazer o que lhe agrada, não conforme a sua religião, o seu sistema religioso, mas como manda o mandamento. Por que Ele nos deixou a Bíblia? Para que nós não desviemos e saibamos o que Ele gosta. Deus gosta de coisas e não gosta de outras, e odeia outras e ama algumas. Ele ama, Ele gosta, Ele despreza, Ele aprecia, Ele odeia. E a palavra do Senhor diz assim, que Asa encontra uma saída. Ele vai tirar de Deus, porque Deus é o primeiro a perder. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do... Isso. Primeiro a perder a Deus. Você está cansado, a primeira coisa que você faz, você não vem na igreja. Você vai para onde? Para frente da televisão. A primeira coisa que você faz. Quem perde? Deus. Eu digo perda no sentido compreensível, humano. Mas Deus não perde nunca. Porque Deus nunca ficará sem adoradores, sem gente intensa, sem gente dedicada. Ele nunca vai ficar. Na casa de Simão, por exemplo, Simão não o beijou, não lavou os pés, não deu ósculo, nada, não ungiu, mas chegou a pecadora, que derramou. Ele nunca fica sem adoração.
Ele nunca fica sem adoradores. E a palavra do Senhor diz assim, que Asa faz um acordo com Ben-Hadad, rei da Síria, o próprio homem que havia feito aliança com Israel para atacá-lo. Ele diz assim, escuta, vamos fazer o seguinte, eu te pago mais do que meu inimigo. E você vai parar de ajudá-lo, porque sem a sua ajuda, ele não é nada. Você para de ajudá-lo e fica tudo bem. E o rei da Síria, Ben-Hadad, falou, não, tudo bem, eu aceito. A Bíblia diz assim, versículo 4, e Ben-Hadad deu ouvidos ao rei da Síria e enviou os capitães do seu exército contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, Dan, Abel-Maim, todas as cidades e armazéns de Naftali. Sucedendo que ouviu Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá e levaram as pedras, enfim. Ele ainda foi e pegou os despojos. Tá, tudo bem. Aí vem a repreensão. O profeta chega para ele e diz assim no versículo 8. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Deus não te deu a vitória? Aqui, ó, no capítulo atrás, no capítulo 14. Você não orou? Deus não te deu a vitória contra os etíopes e os líbios? Deus não fez você forte? Deus não fez você vencer? Continuando o versículo 8, parte B. Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Você já passou por experiências de fé. Uma coisa que eu vou te dizer, quem teve fé, não é porque você um dia teve fé que é garantido que você continue a ter fé não, viu? A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é porque você foi uma pessoa de fé, foi uma pessoa inabalável, uma pessoa crente, e orou, e teve revelação, e teve visão, que você vai continuar da mesma maneira não, viu? O que nós precisamos entender e compreender, que o que nos faz continuar de pé, é uma vida de oração, de vigilância e de palavra. O profeta disse, Asa, você confiou em Deus e Deus te livrou. Custava confiar de novo? Ele não deu continuidade àquilo que começou. E a Bíblia diz assim, versículo de número 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. O que é um coração perfeito? Coração que crê em Deus. Que não tem plano B. Está sem saída? Deus, o Senhor é a minha saída. Tua palavra diz assim, que Tu és a porta de entrada e de saída. O Senhor é minha saída. Isso é um coração perfeito. Isso é o que Deus procura. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Tudo que Deus quer de você e de mim, é que nós confiamos nele. É só o que Ele quer. Que nós entreguemos a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e ouçamos a voz dEle quando Ele nos dirige. É tudo o que Deus espera de mim e de você, do qual Ele tem investido em nossa vida. Investiu o Filho dEle, investiu o Espírito Santo, investiu a graça. Será que é pedir demais que você creia num Deus que nunca te deixou, que nunca te abandonou? E quando você fica aflito, o diabo sabe isso há muito tempo. A primeira coisa que você faz é tirar de Deus. Você fica cansado para orar, desmotivado para cultuar a Deus. E aí você começa a adoecer emocionalmente, adoecer fisicamente. E quem sai perdendo é Deus. O diabo sabe que a maneira de você esfriar espiritualmente é apertar você, é deixar você sem saída, é deixar você com problema. Ele sabe disso. E o que Asa fez? Asa ouviu o profeta exortá-lo, porque Deus quer se mostrar poderoso, forte. Ele quer anunciar as suas obras de milagres, de sinais e de grandezas para aqueles que têm coração perfeito. Aqui o profeta não estava falando de fraquezas ou debilidades, mas o que torna o meu coração perfeito aos olhos de Deus é que eu tenha fé nele, é que você creia nele. Você acha que Deus fica olhando para você, vasculhando? Deixa eu ver se ele tem fraquezinha, deixa eu ver se ele tem debilidade, deixa eu ver o que é. Não, o Senhor olha e diz, você tem fé, você crê em mim, você confia em mim, você tem entregado a sua vida, seus problemas, sua história para mim? E a Bíblia diz que Asa ouve a repreensão. Deus quer se mostrar forte, Ele quer se mostrar poderoso. Ele quer revelar o quanto Ele é grande. Mas Deus, Ele tem tido ultimamente
um pouco de dificuldade de revelar o quanto ela é grande. Por quê? Porque tem faltado crentes. Tem faltado pessoas que confiam no necessário. A Bíblia diz assim: nisto, pois, procedestes loucamente, a parte B do versículo 9, porque desde agora haverá guerras contra ti. Diga, isso é bom, fala. Diga, isso é bom. Guerras contra Asa? Não, a revelação do texto. Por que existem pessoas que nunca saem de problemas? Porque são loucos. Quem é louco? Quem não crê em Deus, quem não confia em Deus é louco. Quem fica apertado, sem saída, e não crê, e não confia, e fica buscando a própria inteligência, alternativa, amigos, vizinhos, parentes, não ora, diz agora o que eu vou fazer, e agora o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Crer. Você nasceu para crer, você nasceu para confiar. O resto é resto. Sua profissão de fé. Eu creio em Deus e ponto. Qual o pior que pode acontecer comigo? Pior, morrer. E morrer para mim é lucro. E aí? É ou não é? Morrer para o crente é lucro, mas não. O crente, quando ele está sem saída, ele quer fazer aliança. Ele quer fazer aliança. Então ele começa a tirar o sacrifício contínuo. Ele começa a esquecer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, peraí, o que está acontecendo comigo tem que funcionar para o meu bem. Deus, eu estou aqui. O que é que o Senhor quer limpar comigo? O que é que o Senhor quer limpar em mim? O que é que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer operar na minha vida? Esse é o meu raciocínio, esse é o meu pensamento e será o meu proceder. E o que aconteceu com Asa? Ficou revoltado, castigou o povo, ficou doente dos pés e morreu em 5 anos. Depois que aconteceu tudo, depois de 2 anos, que ele ficou repreendido, foi repreendido, ele morreu. Ficou doente dos pés, não buscou o Senhor, porque estava embezegado, emburradinho, desviado. Aí morreu de uma doença dos pés, e o texto ressalva, ele não buscou a Deus. Segundo Aliança, ainda no mesmo livro, segundo Crônicas 18, eu quero falar agora da aliança de Josafá. Josafá era um crente muito bonzinho. Você gosta de crente bonzinho? Um crente muito bonzinho, sabe aqueles que não vê mal ninguém? Não vê nada. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como uma pomba e sagazes como a serpente. A Bíblia diz assim que Josafá fez um parentesco assim com Acabe. Você sabe a história de Acabe, né? Casaram lá o filho, a filha. Tá. Capítulo 18, versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância e aparentou-se com Acabe. O homem estava bem. Estava abençoado. Josafá era um homem abençoado. Só que ele fez aliança com Acabe por meio do parentesco. Agora eu quero falar de aliança com parentes. Tem gente que dá a vida por um parente. Aos parentes é um problema, né, meu irmão? Não é verdade? É ou não é? É um problema. Jesus disse que os inimigos seriam os da sua própria casa. A questão é, você tem que amar a sua família, amar a todos, mas não pôr o coração em ninguém. Porque as pessoas que são mais habilitadas para poder te derrubar é as pessoas que estão perto de você. As pessoas que você ama. Se você colocar o coração nelas, você vai para a vala. Você tem que ser uma fonte. Amar, ajudar. Com juízo, né? Que a Bíblia diz que até ajudar, você tem que ajudar com juízo, com sabedoria, mas não se envolver. Se você colocar o coração em pessoas, você está num termo complicado. Aí você fica numa situação complicada. E Josafá fez isso. Uma grande família. Pessoas erram, pessoas falham. Você também é cheio de falha, não é? Então, quando alguém falha com você, você tem que ter habilidade para perdoar, porque você também é falho, você também é cheio de defeito. E a Bíblia diz assim,
que ele recebe uma proposta de Acabe. Acabe não tinha condições de guerrear uma guerra sozinho. Falou, bom, eu vou usar essa aliança aqui, vou pegar esse tontão desse Josafá e vou trazer ele para o meu lado. Aí ele fala assim para Josafá, no versículo de número 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse, como tu és, serei eu. Ó, parecendo a promessa de Ruth para Noemi. E o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Ah, é? Então as pessoas são extensão sua. Você vive a vida dos outros. Você vive a vida do seu cônjuge. Você vive a vida do seu filho. Peraí, você tem cabeça colada com alguém? Mesma alma de alguém? Tem? Não. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um coração, cada um faz o que dá na teia. É ou não é? E você guarda seu coração, você guarda sua mente, você protege a sua integridade com Deus. Por quê? Porque todo ser humano é passível de mudança. Todo ser humano é passível de traição. Todo ser humano causa decepção. E você tem que estar preparado para isso. Jesus já nos preparou. Os seus inimigos, quem vai te fazer mais mal, são os que estão perto de você. Então você tem que ter coração para não ficar amargurado, para perdoar, para amar, para ajudar, mas para não se contaminar, para não criar aliança, fazendo extensão. Ai, meu filho é uma continuação. Vou me realizar nele. Meu cônjuge é a minha continuação. Vou me realizar nele. Sua realização tem nome. Ela é Jesus Cristo. Entendeu? E ele diz assim, eu serei como tu, meu povo como teu povo. E aquela comunhão, sabe? Você já viu aquela galinhada? Que você vai comer assim, que você não enxerga pedaço de frango, tudo misturado assim? Aquela mistura, parecendo uma sopa. E tem gente assim. Ele se mistura emocionalmente com tudo e com todos. Aí ele foi. Só que ele fez aliança, está fazendo aliança com uma pessoa maligna. Aí chama lá um profeta, o profeta fala a visão que teve. Tá. Aí depois, Acabe falou assim, vou fazer um joguinho. Vou fazer um joguinho. Fazer o seguinte, você vai de rei, tá? Mas eu vou me vestir como um soldado. E o bobão do Josafá nem percebeu. Se existissem pessoas mais sábias na igreja, não existiriam tantas pessoas sofredoras. Paulo diz, sois sofredores quando ferem no rosto, quando vos apanha, quando vos persegue. O seu sofrimento vem da permissividade sua para com o seu próximo. As pessoas só te fazem mal, e eu estou cansado de ensinar você, mas você não aprendeu aí, então eu digo ao Pedro, vou repetir para até você aprender. As pessoas só podem fazer com você aquilo que você permite. A Bíblia diz assim, no capítulo 18, versículo de número 29, disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Aí houve uma ordem. Vocês só vão pegar o rei. Tira soldado da frente e pega o rei. Quando olharam Josafá, traje real, é ele. Vieram para cima dele. O que Josafá fez? Como todo crente faz. Ai, Senhor, tenha misericórdia. Mas se Deus é bom, né? Fala assim pro teu irmão, mas Deus é bom para você, né? Fala. Quantas frias você já entrou e Deus já te tirou delas? Mas Deus é misericordioso, né? Como que você não pode servir esse Deus com fidelidade, com afinco, com determinação? Já entrou em muita fria. Misericórdia de Deus te livrou, te ajudou, te abençoou. O resgate de Deus. Você consegue lembrar aí alguns lampejos? Aí a Bíblia diz assim no versículo de número 31, sucedeu que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Ele foi, eu não. E cercaram para pelejar, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Interessante, né? Não houve oração para fazer parentesco, não houve oração para poder fazer aliança, não houve uma oração para pedir para o socorro, tem. Pastor, nós é crente. Crente é assim mesmo. Quase ele perdeu a vida por causa dessa brincadeira.
Satanás quer que você continue fazendo alianças familiares, alianças com parentesco, para defraudar você. Ninguém é a sua extensão. Você é um ser individual e responde diante de Deus pela sua fé, pelo seu testemunho, pela sua santidade. E você não vai poder chegar diante de Deus dizendo: eu não fui mais santo por causa do cônjuge, eu não fui mais fiel por causa da mãe, eu não fui mais íntegro por causa do irmão. O Senhor vai dizer: eu te criei com uma individualidade, um termo particular. Você tem que ser responsável pela sua alma. A Bíblia escreve: na paciência possuir as vossas almas. A alma é sua e você vai ter que dar conta dela. Senhor, eu não fui mais firme porque meu marido era manquitola. Eu não fui mais decente, eu não fui mais santo porque minha esposa. Não tem essa desculpa. Cuidado com a aliança de parentesco. A Bíblia diz assim: se você quiser uma pessoa fiel, quem que quer uma pessoa fiel? Procure ela quando olhar no espelho. Ela já vai te satisfazer. Quer uma pessoa íntegra? Procura ela quando olhar no espelho. Olha no espelho e procura ela. E faça com que ela aconteça. E faça com que ela existe. Porque se existe, você precisa de uma pessoa fiel, essa pessoa é você. Se você precisa de uma pessoa íntegra, essa pessoa com integridade para contigo será você. É você quem tem que ser fiel para contigo. Você quem tem que ser íntegro. Você quem tem que ser ponta firme, forte, absoluto para contigo. Aí fica: é porque eu não tenho ninguém, porque ninguém me ajuda. Por que você contou com alguém na vida? Você não tem Jesus. Quem tem Jesus não conta com ninguém. Quem tem Jesus é fonte. Quem tem Jesus tem um rio dentro de si. Ele doa, ele abençoa. E ele não fica choramingando pelo canto: é porque eu não tenho ninguém, ninguém me ajuda, ninguém me entende. Ah, quem que tem que te entender se nem você se entende? Tem gente que ele quer que os outros entendam ele, se nem ele mesmo entende. Ele é um caos absoluto. Quem tem que te entender é você. Quem tem que saber regras, quem tem que se conhecer é você. Ninguém tem que te entender. Quem tem que ser fiel a você é você. Quem tem que te amar é você. É o segundo mandamento. Ame-se. Quem tem que ser fiel a você é você. Para que você gosta de ficar mendigo, de ficar esperando que os outros façam o que nem você faz por você. Se você não faz, por que o outro teria obrigação de fazer? Você não se ama? Você quer que o outro te ama? Por quê? Se nem você se ama, como é que você vai encorajar alguém a te amar? Você se ajuda? Por que você gostaria que alguém te ajudasse, se nem você faz o melhor por você? Dá licença, irmão. E ele simplesmente faz essa aliança. E a Bíblia diz que ele sofre uma repreensão. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. Tem gente que tem paz que não é construída, é paz por socorro. É o caso dele. Jeú, filho de Hanani, o vidente, o profeta, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Quer ser bonzinho? Quer ser amiga? Filantrópico? Aliança. Aliança. Paulo escreve em Coríntios que comunhão tem luz com as trevas, Cristo com Belial, a igreja com o mundo, Deus com o diabo. Que comunhão tem? Por que você tinha que ajudar o ímpio? Por que você tinha que se unir à impiedade? É porque é parente. Tem gente que traz ódio e amargura, ressentimento dentro do coração, porque uniu-se, porque fez aliança, quebrou aliança com Deus e fez aliança com parente. Pastora, como é que acontece isso? Só para resumir. Aí você busca no outro o que você deveria buscar em Deus. Você busca no seu filho o que você tinha que buscar em Deus. Você busca na sua família o que você tinha que buscar em Deus. E se não vier, bem. Se vier, bem. Se não vier, também está bem. Se a minha família não me amar, não for fiel, não ajudar, bem. E se ajudar, bem também. Independente. Por quê? Porque você tem uma fonte. Todas as suas fontes devem estar em Jesus Cristo. Quando é que você quebra a aliança com Deus? Quando você faz dos seus parentes situações que alimentam a sua alma. Um alimenta de estima, o outro alimenta disso, daquilo. Quando você for ver, você vai se alimentar na alma por causa de um, de outro, de outro. E Jesus fica para socorrer.
Quando esse não me amar, Jesus me socorre. Quando esse não for fiel, Jesus me socorre. Quando esse me abandonar, Jesus me socorre. É o SOS. Quebrou a aliança com Jesus. Jesus não é mais o alimento supremo da sua alma. Ele não te sustenta mais de uma maneira absoluta. Você não é fonte, você é sede. E aí quando as pessoas te frustram, você fica choramingando e diz: SOS, socorro, Jesus. Vê se o senhor coloca um band-aid, coloca uma situação paralela, alternativa, porque eu fui frustrado, claro. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Próxima aliança. 2 Crônicas 25, agora a aliança de Amazias. Pastora, qual é a ponte dessas 3 alianças com Etíoco e Epifânio? Hoje Etíoco e Epifânio representa Satanás, a besta, os anticristos que estão por aí, fazendo com que você crie alianças e quebre a sua aliança com Deus. Esse é o objetivo do diabo. Que você, por meio da tribulação, de ficar sem saída, que produz a tribulação, você não morra, não coloque sua vida no altar, não abnegue e procure saída paralela. Ao invés de você buscar a Deus, ao invés de você firmar a sua aliança, você de depender de Deus, de alimentar-se de Deus, você fica dependendo de seres humanos que estão próximos de você, sua família, parentesco. E a terceira aliança de Amazias é uma aliança onde Amazias estava numa situação de guerra e Deus estava muito contrário a Israel. E ele vai sair para a guerra e ele alista um soldo, paga um soldo, um salário, um preço a alguns homens de Israel. E Deus não estava bem com Israel. A Bíblia diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 5. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais sobre capitães de milhares e sobre capitães de 100, por todo Judá e Benjamim. E os contou de 20 anos para cima e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Então ele tinha esses 300.000 escolhidos. Mas ele queria 400. Ele falou, 300.000 acho que é pouco para sair para a guerra, né? Mas onde é que eu vou arrumar 100.000 homens? Já sei. Eu vou alugar de Israel. Ele foi lá e alugou. Não orou, não pediu direção nem nada. A Bíblia diz assim, no versículo de número 6. Também de Israel tomou o soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Barato, né? Na época de guerra, tá, para ele era barato, não sei. Tá, aluga os homens, fala, agora eu estou bem. Aí o profeta vem falar para ele. Fala, o que você fez? O que eu fiz é o seguinte, eu não tinha força necessária, aí eu fui alugar força. Quê? Eu achei que a minha força não era suficiente. Vamos ver se você consegue se achar aí. Aí eu fui alugar força. Pagar força. A força do inimigo? Você também aluga força? Quando você está triste, embaraçado, o que você faz? Você vai no cinema? No shopping? Assiste um filme ou você vai orar? Preciso distrair minha cabeça. Perturbadinho, preciso distrair minha cabeça. Continua depois do filme. Perturbadinho, preciso distrair minha cabeça. Você aluga força? Vou falar de outra força alugada crente. Tá fraco? Tá, tudo bem que tem que existir, tá? Ressalva aí. Mas não orou, não buscou, não se fortaleceu, não levantou. Aí ele fica aquele zóio comprido nos crentes. Qual será o enviado, o santo, o vaso do Senhor? Que vai me dar força. Que vai olhar para mim e dizer, irmã, Deus está contigo. Isso eu já sei, desde a minha infância. Ele fica aquele zóio comprido, querendo alugar força. Querendo que um vaso usado fala para ele, o Senhor te ama, vai passar. Eu lá preciso de travesseiro. Isso aí é travesseiro, meu irmão.
Você está na guerra, você não precisa de travesseiro. Você precisa de boas forças na perna para caminhar, para guerrear, para lutar. Tem gente que na batalha, na milícia, fica atrás de travesseiro, de manto vermelho, de passarela. Você precisa de boas pernas para guerrear, de força na mão. E fica aí, ai Senhor, estou tão abatido. Bem que o Senhor, ele não fala, né? Mas bem que o Senhor podia usar alguém para dizer assim: irmã, não fica assim não, você é uma bênção. Ah, vai com essa soberba para o inferno. Você quer alimentar seu ego? Você tem que ir na força do Senhor e não na força do seu ego. Fica querendo alugar força. Deus não te basta. O Senhor não é forte o suficiente para te pôr de pé, para te dar direção. Nessa hora, o que você tem que fazer? Dobrar o seu joelho no chão. Estou cercado, o Senhor é minha saída. Minhas emoções não serão alimentadas por parentesco e aliança nenhuma. E eu não alugo força de ninguém. Minhas forças não são alugadas, elas são doadas pelo Deus único, forte e poderoso. Eu quero te contar um segredo. Quando vê esses crentes aí, ó, tudo fracote, parando à beira do caminho, tudo força alugada. Alugou a força naquele culto de avivamento. Viu todo mundo orando, vou orar também. Viu todo mundo recebendo, o que vocês estão recebendo? Estou recebendo também. Aí chega na tribulação, a sua folha de papel. Força alugada. Quando a força vem dele, meu irmão, você só tem ele. Você não precisa que ninguém fale nada. Você não precisa que ninguém faça nada. Você não aluga força de ninguém. Você pode estar alugando força de alguém que Deus não está contente com ele. Aí você vai trazer maldição para a sua vida, né? Como fez Amazias. Isso são estratégias de Satanás para debilitar você. Você aluga força, fica com aquela sensação de forte. Não é verdade? Tem crente que aluga força até com canção. Escuta uma canção. Agora estou bem. Estou sentindo poder. Estou até arrepiada. E chora. Olha como eu estou. Essa música Como é que é mesmo aquela música lá? Você vale mais do que o ouro de Ofir lá. Ixi, agora estou poderoso. Sou mais precioso que o ouro de Ofir. Joia rara, sou uma joia rara. Isso aí me levantou assim. Eu estou com uma autoimagem poderosa. Uma autoestima absoluta. Está alugando força. Aí quando ele se depara com o inimigo, ele vai, cadê a força? Foi embora, força alugada vai embora. Agora, quando ela vem de Deus, ela é absoluta, porque ela vem da fonte. Pode levantar quem for, pode permanecer quem for, você continua de pé, porque é Deus quem te fortalece. Não tem força alugada. Você não está baseado na opinião de ninguém sobre você. Você é uma bênção. Você não está baseado numa oração de desabafo. Já estou aliviado, orei, chorei muito, já estou bem. Não, a sua força vem de Jesus Cristo. Você ora, chora, mas derrama a sua alma e molda-se, e muda, e é transformado. Não tem a força emprestada, porque quando o gigante se levanta, a força emprestada é a primeira que vaza pelo ladrão. Primeira brecha, ela vai embora. Você tem força emprestada ou sua força é genuína? É sua mesmo. Que vem dele. Está aqui dentro há muito tempo. É baseado na experiência de vê-lo agir, de vê-lo fazer, de vê-lo batalhar. Aí a Bíblia diz assim, que ele pega o soldo emprestado. Versículo 7, um homem de Deus... Aleluia, as mulheres de Deus, os homens de Deus que vêm avisar os que tomam força emprestada. Deus está me usando hoje para avisar você de forças emprestadas. Conversão emprestada, tudo quanto é coisa emprestada. Veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faça-o assim, esforça-te para a peleja.
Esforça para a guerra, supre os 100 mil, vai atrás do que você acha que não é suficiente, que não é capaz, esforça, vai lá, supre, muda, molda, transforma, vai tapando brechas, vai quebrando, vai organizando, esforça-te, mas não faça aliança para tomar força emprestada. Ele diz: esforça, esforça. Aí ele continua dizendo assim: se quiseres ir, esforça-te para a peleja, Deus porém te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar, para fazer cair. Pode dizer glória a Deus? Diga para o teu irmão: de Deus quer te ajudar. Mas se precisar fazer você cair, Ele também faz, não tem problema. Quantas vezes na força alugada você já caiu? É ou não é? Mas quando você conta com Ele e com o que Ele está fazendo em você, você sabia que a dupla que funciona, que dá certo, não é Batman e Robin? A dupla que funciona e que dá certo é Jesus e você. Sabe por quê? Porque Ele diz: quem está comigo ajunta, quem está comigo não espalha, não faz algo para atrapalhar o que eu estou fazendo. Essa é a dupla que dá certo, que funciona, é Jesus e você. Isso funciona, isso dá certo. Não fica contando com coisas paralelas, com situações secundárias. Está sem saída? Deus. Vai alimentar sua alma, nada de parente? Deus. Vai precisar de força? Deus. Deus, minha força está acabando. Ele é a fonte. Aí a Bíblia diz assim: e disse Amazias ao homem de Deus, olha o que ele diz: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Vou perder 100 talentos de prata? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor te dar do que isso. O Senhor tem mais a dar do que qualquer prejuízo de quebra de aliança que você fez com alguém. Quebra a aliança maligna que Satanás quer que você faça, como fez Asa, como fez Josafá, como fez Amazias. Asa estava cercado, fez uma aliança para poder ter caminho. Josafá aparentou-se com Acabe, quase morreu ajudando o ímpio. Amazias estava sem força, foi e alugou força, quase foi destruído. Só não foi porque ele falou: pera um pouquinho, deixa eu ouvir. Ouviu, atentou, obedeceu, deu certo. Daniel capítulo 11, versículo 31 e 32, não precisa ler de novo, você já leu? Você já esqueceu o que você leu no começo? Sabe o que, pastor? Eu passei por uma madorna tão gostosa, que na igreja eu descanso tanto. Uma adorna, eu chego na igreja, mas me dá um sono tão gostoso, que olha, maior bênção. Que bom, que bom. Gritar mais eu não aguento, hein? Não vai pedir para eu gritar mais do que eu grito. A Bíblia diz que Satanás se levantou para quebrar o sacrifício contínuo, quebrar a sua aliança com Deus, para fazer com que você não abnegue, não renuncie. E nada mais que faz você abnegar e renunciar do que os problemas, as guerras e as pelejas. Quando você passa por guerras e pelejas, é Deus quem permitiu, para que você se torne um crente mais santo, um crente mais fiel, melhorado, um crente mais puro. E aí o diabo fala: não passe por isso, faça alianças. Faça alianças. Você está cercado? Faz aliança. Você está aparentado? Faz aliança. Você precisa de força? Faz aliança. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e, se você conseguir, claro que vai conseguir, que você identifique as alianças que você tem. Primeira aliança que você tem são acordos que você faz quando você está com um problema, como Asa fez. Asa, quando estava sem saída, resolve tirar do Senhor e fazer acordo, porque precisava de uma saída. Você lembra quando você se converteu, que Jesus ainda era a sua saída? Quando Ele deixou de ser a sua saída? Quando Ele deixou de não ser, de ser confiável?
Ele é confiável. E tudo o que você precisa ter nele é fé. Satanás, ele tem se levantado para que você não abnegue, não renuncie, não morra cada dia, não entregue o seu coração, não entregue a sua alma. Com seus olhos fechados agora, eu quero que você analise se você tem aliança de parentesco. Se a sua família e os seus parentes têm uma função importantíssima na sua vida, no sistema de identidade, em que Cristo tem ficado em segundo plano. E a terceira aliança são forças emprestadas, onde você tem alugado forças para conseguir e no fim não consegue nada. Deus, nós queremos ser íntegros e inteiros diante de Tua presença. Nós queremos entregar todo o nosso coração diante de Ti. Espírito Santo de Deus, se existe alguém aqui, ó Deus, que tem feito alianças quando está cercado, alianças quando estão sem saída, em nome de Jesus, que eles permaneçam fiéis até o último milésimo de segundo, porque a salvação virá. Aqueles que têm feito alianças familiares, que têm enfraquecido quando os familiares falham, que eles possam se recobrar nesta noite, quebrar toda aliança e renovar a aliança contigo. O Senhor é o que alimenta o coração e a alma. E aqueles que têm alugado força, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que eles possam buscar em Ti a força. Eu quero convidar você agora para orar junto comigo contra toda a sorte de demônios, de espíritos malignos que têm feito você tirar do altar do teu coração o sacrifício contínuo. Quando Deus espera na hora dos apuros, na hora dos problemas, que você ore, que você clame, que você derreta o seu coração, que você enxergue seus erros, que você enxergue suas falhas, e você vai criar alianças secundárias. Eu quero que você se levante agora a repreender todo espírito maligno de Etíoco Epifânio, levantado contra a sua vida, para fazer você sair do altar de Deus, para fazer você quebrar a aliança. A palavra do Senhor diz que Satanás viria com lisonjas, Satanás viria com alternativas, com saídas paralelas, rápidas, imediatas, com fast food infernal. Em nome de Jesus Cristo, que você agora levante-se agora, em nome de Jesus, diante da presença de Deus, contra toda a ação maligna, contra toda a obra de Satanás em sua vida, fazendo com que você deixe de orar, deixe de derramar-se, deixe de buscar. Ó Espírito Santo de Deus, nós nos levantamos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo e queremos que o Senhor venha colocar por terra toda ação satânica, toda obra maligna de desviar o teu povo do teu altar, de desviar o teu povo de orar, de te buscar e esperar a solução em Ti. O diabo tem criado alternativas, atraído o teu povo com lisonjas, com engano. Ó Espírito Santo de Deus, liberta o teu povo nesta noite. Abra os olhos do teu povo para que eles consigam observar e enxergar as armadilhas emocionais onde Satanás os atrai, meu Deus. Aqui não há traidores da aliança, aqui não há aqueles que têm traído a aliança com Jesus Cristo, que é crer nele de todo o coração, de toda a alma, com toda a determinação. Eu quero que em nome de Jesus você determine agora a tua fé, a tua aliança. Diga: Senhor, a minha aliança é única contigo, a minha aliança é única contigo, é uma aliança renovada, estabelecida, fundamentada, e eu continuarei a crer, e eu continuarei a confiar, e eu continuarei a depender, e eu continuarei a amar e a esperar a tua obra. Eu vou esperar quando eu não souber o que fazer, é porque eu esqueci do meu grande ofício,
crer, eu tenho que crer, eu tenho que confiar, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, receba a oração do teu povo, que renova a aliança contigo, aliança de fé, aliança de crença, aliança de confiar, aliança de dependência, aliança de parentesco íntimo. Ninguém é mais próximo do teu povo do que o Senhor. Ninguém é mais próximo do teu povo do que o Senhor. Ninguém alimentará emocionalmente o teu povo senão o teu Espírito. Ninguém alugará força ao teu povo senão o teu Espírito. Ninguém mostrará saídas alternativas senão o teu Espírito, que mostrará o caminho, que mostrará a porta de entrada. Eu quero que você levante a sua mão direita para o alto e que você diga assim: em nome de Jesus, a minha saída vem do alto, e somente o teu Espírito me mostrará o caminho. E a pessoa mais próxima da minha alma não é a minha família, mas o Espírito Santo. É Ele quem me alimenta, é Ele quem me sustenta. E eu não alugo forças, eu recebo, eu me esforço, eu me fortaleço pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quebro todas as alianças. Eu quebro todas as alianças que me faz desistir e procurar alternativa, que me faz dependente de pessoas. Eu quebro toda aliança que me faz alugar força, porque eu declaro nesta noite que Satanás não conseguirá me fazer trair, quebrar a minha aliança com Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus, que é crer, depender, confiar, em nome de Jesus. Diga amém, diga amém.